Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática Detalhada. Aqui é o professor Marconi Oliveira. Vamos resolver um problema? Considere o gráfico abaixo. Determine o valor da expressão 1 sobre 4r mais r sobre 4, onde r é o raio da circunferência menor. Aqui estão as alternativas. O problema foi retirado do livro Trigonometria, Teoria con 8.000 problemas propuestos y resueltos, da editora San Marcos. Eixo temático do problema, trigonometria. Conteúdos abordados, tópicos de trigonometria, produtos notáveis. E a quantidade de soluções propostas para este problema é de 1. Antes de começar, vou apresentar alguns elementos que serão utilizados durante a resolução. Ciclo trigonométrico. Considere o sistema cartesiano de eixos x e y, uma circunferência com centro na origem do sistema e de raio 1, e o ângulo θ formado entre o raio e o eixo x. Do ponto marcado, é traçado um segmento de reta vertical paralelo ao eixo y e perpendicular ao eixo x, formando assim um triângulo retângulo. Da trigonometria, o eixo x corresponde ao eixo do cosseno e o eixo y corresponde ao eixo do seno. Tomando o ponto P no sentido anti-horário, ele tem como par ordenado cosseno θ e seno θ. Então, o triângulo retângulo terá como catetos cosseno θ, seno θ e a hipotenusa 1. Como é um triângulo retângulo, podemos aplicar o teorema de Pitágoras e, com isso, obter a relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Relações e identidades trigonométricas auxiliares. Das razões trigonométricas e da relação fundamental da trigonometria, podemos obter as relações e identidades auxiliares. Eis algumas delas. Cossecante de θ é igual a 1 sobre seno de θ. Cotangente de θ é igual a cosseno de θ sobre seno de θ. E cossecante ao quadrado de θ é igual a cotangente ao quadrado de θ mais 1. Cosseno da diferença. Sejam A e B ângulos distintos. Então, cosseno de A menos B é igual a cosseno de A vezes cosseno de B mais seno de A vezes seno de B. Redução ao primeiro quadrante em relação ao cosseno de θ do segundo para o primeiro quadrante. Considerando o sentido anti-horário, um arco genérico no segundo quadrante é da forma 180 menos θ em graus ou π menos θ em radiano. Reduzindo o cosseno de um arco do segundo para o primeiro quadrante, temos que cosseno de π menos θ é igual a menos cosseno de θ, uma vez que o cosseno é negativo no segundo quadrante. E dos produtos notáveis, teremos quadrado da soma de dois termos, quadrado da diferença de dois termos e o produto da soma pela diferença de dois termos. Vocês estão prontos? Então acompanhe com calma e bastante atenção e vamos aprender como se resolve este problema. Bom, pessoal, vamos iniciar a resolução do problema proposto. É dada esta figura, no qual temos um plano cartesiano formado pelos eixos ortogonais x e y e por um eixo vertical secundário y' paralelo ao eixo y. Neste plano, temos uma circunferência maior definida pela equação x² mais y' igual a 1, isto é, uma circunferência de raio 1 e com centro na origem do plano XOY'. Essa circunferência maior também corresponde ao ciclo trigonométrico, uma vez que o ciclo trigonométrico ele é um ciclo com centro na origem e com raio unitário, ou seja, raio igual a 1. E uma circunferência menor que tangencia a circunferência maior e tangencia o eixo vertical y. O centro das duas circunferências é ligada por este segmento de reta e este segmento determina com o eixo x
um ângulo de medida igual a θ. O problema pede o valor de 1 sobre 4r mais r sobre 4, onde o r é o raio da circunferência menor. Beleza? Então vamos nessa. Bem aqui, eu tenho o raio da circunferência maior que vale 1, e aqui eu tenho o raio da circunferência menor que vale r. Então eu vou escrever raio 1 e raio r, certo? Do centro da circunferência menor, eu vou traçar um segmento de reta vertical até aqui no eixo x. Então eu vou traçar aqui o segmento. Pronto. Este segmento que eu tracei, ele é paralelo ao eixo y e perpendicular ao eixo x. Então aqui nós teremos a formação de um ângulo reto ou um ângulo de 90 graus. Beleza? Com isso, foi formado este triângulo retângulo. Observe que a hipotenusa deste triângulo tem o raio R e o raio 1. Então, essa hipotenusa é igual a R mais 1. Observe que do centro da circunferência menor até o eixo Y, este pedaço aqui também corresponde ao raio R. Eu vou traçar aqui esse raio, rapidinho. Então, aqui também nós temos o raio R. E então temos o seguinte, como esse pedaço vale R, então esse pedaço bem aqui também vai valer R. Então vamos anotar aqui, este pedaço valerá R. Agora, esta parte aqui todinha corresponde ao raio da circunferência maior. E como esse raio maior vale 1, então esta parte que corresponde a este cateto do triângulo retângulo, ele vai valer 1 menos esse pedaço aqui que vale R. Então, o cateto ele vai valer 1 menos R, certo? Bom, o próximo passo agora é relacionar este cateto 1 menos R com a hipotenusa R mais 1. E para isso, podemos utilizar as razões trigonométricas do triângulo retângulo tomando um de seus ângulos agudos internos. Porém, se olharmos para o triângulo retângulo, não há nenhum valor conhecido ou explícito para os ângulos agudos. Os únicos ângulos que temos são este de 90 graus e este ângulo θ, que é externo ao triângulo. Mas podemos fazer o seguinte, observe que aqui eu tenho um ângulo de meia volta, que vale 180 graus ou π radianos. Então, se este ângulo vale θ, então este ângulo interno aqui do triângulo que eu estou destacando, ele valerá 180 menos θ em graus ou em radianos, π menos θ. Certo? Agora podemos relacionar o cateto com a hipotenusa usando o ângulo π menos θ. Agora observe que 1 menos r é o cateto adjacente ao ângulo π menos θ e r mais 1 é a hipotenusa. Então, eu vou utilizar o cosseno de π menos θ. Assim, temos que cosseno de π menos θ é igual a cateto adjacente 1 menos r e a hipotenusa r mais 1, certo? Agora é o seguinte, se olharmos para as alternativas, elas estão em função apenas de θ. Então, este arco aqui tem que ter apenas o θ. Mas podemos deixar só o θ de duas maneiras. Nós podemos calcular o cosseno de π menos θ usando o cosseno da diferença ou usando a redução ao primeiro quadrante. Ou seja, vamos pegar este arco π menos θ e reduzir ele para o primeiro quadrante. Beleza? Assim, fazendo pelo cosseno da diferença ou pela redução ao primeiro quadrante, vamos ter que o cosseno de π menos θ ele vai ser igual a menos
cosseno de θ. Então, reescrevendo, vamos ter menos cosseno de θ é igual a 1 menos R sobre R mais 1, certo? Bom, esse sinal de menos eu vou colocar no outro membro. Eu posso escrever esse sinal bem na direção da fração, eu posso escrever o menos no numerador ou eu posso escrever o menos no denominador. Eu vou colocar esse menos aqui no numerador, então vai ficar assim. Cosseno de θ é igual a menos, aí eu vou abrir o parêntese, 1 menos R sobre R mais 1. Beleza? Distribuindo o sinal de menos aqui dentro do parêntese, teremos então o seguinte. Cosseno de θ é igual a menos 1 mais R dividido por R mais 1. E trocando a posição no numerador, teremos cosseno de θ é igual a R menos 1 sobre R mais 1, certo? Bom, o próximo passo agora é isolar o raio R. Então, eu vou fazer algumas manipulações nessa igualdade. Primeiro, eu vou passar o R mais 1 para o primeiro membro. Então, vai ficar assim. Cosseno de θ vezes R mais 1 é igual a R menos 1. Agora, eu vou aplicar a propriedade distributiva da multiplicação, multiplicando cosseno θ com R e multiplicando cosseno θ com 1. Com isso, temos que cosseno de θ vezes R mais cosseno de θ é igual a R menos 1. Agora, eu vou passar este menos 1 para o primeiro membro e o cosseno de θ vezes R para o segundo membro. Cosseno de θ mais 1 é igual a R menos cosseno de θ vezes R. Beleza? Agora, aqui no segundo membro, eu vou colocar este R em evidência. Assim, cosseno de θ mais 1 é igual a R, que multiplica 1 menos cosseno de θ. Agora, esse 1 menos cosseno θ eu vou passar para o primeiro membro e, com isso, isolar o raio R. Assim, temos que o cosseno de θ mais 1 sobre 1 menos cosseno θ é igual a R. Só para deixar mais organizado, eu vou trocar de posição aqui o 1 com o cosseno θ. Então, nós vamos ter que o raio R é igual a 1 mais cosseno θ sobre 1 menos cosseno θ. Então, com isso, nós encontramos quanto vale o raio da circunferência menor. Ela é dada em função do cosseno do ângulo θ. Beleza? O próximo passo agora é o seguinte. Eu vou substituir o R na expressão 1 sobre 4R mais R sobre 4, que é o que o problema pede. Então, vamos lá. Eu vou escrever aqui a expressão 1 sobre 4R
mais R sobre 4. Antes disso, dessa expressão que foi dada, eu posso tirar o 1/4 em evidência. 1/4 aqui e R sobre 4, implicitamente eu tenho aqui 1/4. Então eu vou tirar 1/4 em evidência escrevendo da seguinte forma. 1/4 que multiplica 1 sobre R mais R. Beleza? Agora, no lugar de R, eu vou substituir o R aqui que nós encontramos. Então vai ficar assim. 1/4 que multiplica 1 sobre 1 mais cosseno θ sobre 1 menos cosseno θ mais 1 mais cosseno θ, 1 menos cosseno θ. Beleza? Bem aqui, nós temos uma divisão de frações, no qual podemos conservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Então vai ficar assim. 1/4 que multiplica 1 menos cosseno θ sobre 1 mais cosseno θ mais 1 mais cosseno θ, 1 menos cosseno θ. Certo? Ao efetuar esta adição de frações com denominadores diferentes, podemos fazer assim: multiplicar o numerador da primeira fração com o denominador da segunda fração, depois multiplicar o denominador da primeira fração com o numerador da segunda fração e multiplicar os denominadores entre si. Com isso, teremos o seguinte: 1/4 que multiplica 1 menos cosseno θ vezes 1 menos cosseno θ mais 1 mais cosseno θ vezes 1 mais cosseno θ sobre 1 mais cosseno θ vezes 1 menos cosseno θ. Observe que aqui eu tenho 1 menos cosseno de θ vezes 1 menos cosseno de θ, ou seja, uma multiplicação entre dois fatores iguais, o qual eu posso escrever como sendo 1 menos cosseno de θ ao quadrado. Da mesma forma, aqui eu tenho 1 mais cosseno de θ vezes 1 mais cosseno de θ, multiplicação entre dois fatores iguais, o qual eu posso escrever como 1 mais cosseno de θ ao quadrado. E no denominador eu tenho 1 mais cosseno de θ vezes 1 menos cosseno de θ. Ou seja, um produto da soma pela diferença de dois termos. Então vai ficar assim. 1/4 que multiplica 1 menos cosseno de θ ao quadrado mais 1 mais cosseno de θ ao quadrado sobre 1 mais cosseno de θ vezes 1 menos cosseno de θ. Beleza? Com isso, apareceram três produtos notáveis nessa expressão: quadrado da diferença de dois termos, quadrado da soma de dois termos e o produto da soma pela diferença de dois termos. Desenvolvendo cada um desses produtos notáveis, vamos ter o seguinte:
1/4 que multiplica quadrado da diferença, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, mais, fazendo esse quadrado da soma, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. E no denominador, como nós temos o produto da soma pela diferença de dois termos, então isso vai ficar sendo o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Beleza? Dando uma arrumada, temos então o seguinte: 1/4 que multiplica 1 ao quadrado é 1, menos 2 vezes 1 vezes cosseno de θ é 2 cosseno θ, mais cosseno ao quadrado de θ, mais 1 ao quadrado, que é 1, mais 2 vezes 1 vezes cosseno θ, 2 cosseno de θ, mais cosseno ao quadrado de θ. E no denominador, 1 ao quadrado é 1, menos cosseno ao quadrado de θ. Então, desenvolvendo, vai ficar dessa forma, beleza? Agora observe que menos 2 cosseno θ e 2 cosseno θ são termos opostos, então eu posso cancelar eles. Ó. Menos 2 cosseno θ com 2 cosseno θ. Arrumando os termos semelhantes do numerador, teremos o seguinte: 1/4 que multiplica 1 mais 1, 2, mais cosseno ao quadrado de θ com cosseno ao quadrado de θ, 2 cosseno ao quadrado de θ. Tudo isso sobre 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Agora, aqui no numerador, eu posso colocar o 2 em evidência. Então, colocando o 2 em evidência, vai ficar assim: 1/4 que multiplica 2 que multiplica 1 mais cosseno ao quadrado de θ sobre 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Certo? Agora, eu posso simplificar este 2 com este 4. Então, simplificando o 2 com o 4, vamos ter o seguinte: meio que multiplica 1 mais cosseno ao quadrado de θ sobre 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Bom, agora observe o denominador 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Da identidade trigonométrica fundamental, temos que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. E dessa identidade trigonométrica fundamental, se eu isolar o seno ao quadrado de θ, vai ficar seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos cosseno de θ, que é o que aparece bem aqui no denominador. Então, no lugar deste 1 menos cosseno ao quadrado de θ, eu vou escrever seno ao quadrado de θ. Assim, temos que meio que multiplica 1 mais cosseno ao quadrado de θ sobre seno ao quadrado de θ. Beleza? Vou pegar essa parte. Agora observe que esse seno ao quadrado de θ, ele é denominador do 1 e denominador do cosseno ao quadrado de θ. Então,
eu vou desmembrar essa fração em duas. E com isso teremos o seguinte. Meio que multiplica 1 sobre seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ sobre seno ao quadrado de θ. Certo? Então, eu desmembrei esta fração em duas. Das relações trigonométricas, sabemos que a cossecante do ângulo θ é igual a 1 sobre o seno do ângulo θ, e que a cotangente do ângulo θ é igual ao cosseno de θ sobre seno de θ. Então, 1 sobre seno ao quadrado de θ eu posso escrever como cossecante ao quadrado de θ, e cosseno ao quadrado de θ sobre seno ao quadrado de θ eu posso escrever como sendo a cotangente ao quadrado de θ. Substituindo, temos o seguinte. Meio que multiplica cossecante ao quadrado de θ mais cotangente ao quadrado de θ. Agora, eu vou utilizar uma outra identidade trigonométrica. Devemos lembrar que a cossecante ao quadrado de θ é igual a cotangente ao quadrado de θ mais 1. Então, substituindo, temos que meio que multiplica cotangente ao quadrado de θ mais 1 mais cotangente ao quadrado de θ. Somando as duas cotangentes, teremos meio que multiplica 2 vezes cotangente ao quadrado de θ mais 1. Agora, com esse meio aqui, eu vou aplicar a propriedade distributiva da multiplicação, multiplicando meio com 2 cotangente ao quadrado de θ e meio multiplicando com 1. Assim, aplicando a propriedade distributiva, teremos 2 que multiplica cotangente ao quadrado de θ sobre 2 mais meio. Eu posso simplificar o 2 de cima com o 2 de baixo e, por fim, concluímos que cotangente ao quadrado de θ mais meio. Portanto, o valor de 1 sobre 4r mais r sobre 4 é igual a cotangente ao quadrado de θ mais meio, o que nos dá como alternativa a letra B. Beleza, pessoal? Então este foi um excelente problema, um pouco trabalhoso e que envolveu muitos conceitos da trigonometria. A análise correta do gráfico, os conhecimentos de ângulos, os produtos notáveis, o domínio de algumas relações e identidades trigonométricas e uma dose de manipulação algébrica, foi possível solucionar o problema e chegar na resposta. O que acharam deste problema? Deixe seu comentário aqui embaixo. Encontrou uma segunda maneira de resolver este problema? Compartilhe com a gente. Envie para o e-mail que está na descrição, que certamente irei gravar a sua proposta de solução. Ajude o canal a crescer e se fortalecer, se inscrevendo, curtindo e compartilhando os vídeos. Não esqueça de ativar o sininho da notificação para ser avisado de quando novos problemas forem postados. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, fiquem todos bem e até o próximo problema. Muito obrigado por assistir ao canal Matemática Detalhada. Até a próxima!